Irmãos, paz do Senhor, vamos em pé. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, de mais uma vez estarmos na casa do Senhor e receber uma porção da sua palavra. Bendito Deus, nosso Pai, te louvamos por estarmos reunidos mais uma vez. Nesta oportunidade, queremos te agradecer por estarmos na tua casa, em especial quando queremos, através do ensino da tua palavra, sermos capacitados por ti, tanto a sermos discípulos teus, como também, Senhor, ter a graça e o privilégio de discipular outras pessoas. Fica conosco, nos sustenta, dá-nos uma direção nesses dias, para a glória e honra do teu nome, nós oramos agradecidos. Amém, amém. Eu estou usando o microfone aqui porque eu estou fazendo questão de gravar. A gente vai estar enviando esse material para outras pessoas, né, que quiserem receber. E por causa disso, a utilização do microfone. Bom, irmãos, a proposta de ter um discipulado na igreja é resgatar a única missão que Jesus nos deu. Talvez a gente esteja hoje envolvidos em muitas atividades, né? E a gente pensa que fazer muita coisa para Deus seja fazer muita obra de Deus, quando na verdade não é. Domingo passado eu estive pregando numa outra igreja, e ao final do culto, quando eu terminei de pregar, o pastor pediu que os irmãos se assentassem, que ele daria os avisos. Então ele começou: irmãos, amanhã tem ensaio assim, assim, assim. Terça-feira tem o culto assim, assim na casa, na sede do setor. Quarta-feira tem o círculo de oração de não sei mais o que, não sei mais o que. Quinta-feira tem o culto de testemunho aqui na igreja, assim, assim, assim. Sexta-feira tem o encontro não sei mais o que, não sei mais o que. E ele fez assim até o outro domingo. Quando ele terminou, e eu acho que ele percebeu que ocupou todos os dias dos irmãos, ele disse bem assim: os irmãos viram que nós estaremos bastante ocupados essa semana, então teremos menos tempo para pecar. Ele deixou transparecer, ou mostrou para a igreja, que quanto mais ocupado um cristão estiver com coisas relacionadas à igreja, menos a probabilidade de ele pecar, sendo que isso é um engano. A maioria das igrejas, quando você vai ver o número de horas ocupadas semanalmente, tem estudos para provar o que eu estou dizendo aqui, tem algumas igrejas que chegam a ocupar 19 horas da semana dos irmãos. Isso é quase um emprego de meio período. Se você for observar, você tem 40 horas de trabalho semanal, então um trabalho de meio período semanal daria 20 e 19 horas, não é muito diferente disso. A desculpa que essas pessoas se utilizam é que quanto mais atividades estiver relacionadas à igreja, nós teremos os melhores discípulos. Só que um detalhe: essas atividades que estão sendo promovidas na igreja não tem foco discipulador. O foco nunca é o discipulado. O foco nunca é torná-los melhores crentes, treinados para esse mundo que está aí, diante de nós. Então a gente continua com um tanto de inibição quando pregar o evangelho para determinadas pessoas. A gente consegue ter um pouco de amizade de pessoas que não são crentes, mas na hora de falar do evangelho a gente continua meio que receoso, tem até um pouco daquele medo de ofender, de falar qualquer coisa que fira, que prejudique aquela relação que você desfruta, mesmo sendo um cristão, com um não cristão. Que não é pecado ter amizade com essas pessoas. É pecado quando você compactua de determinados conceitos e valores e acaba perdendo, por exemplo, a tua identidade de cristão. Não é pecado você dar bom dia para um vizinho, não é pecado você dar a paz do Senhor, às vezes, né? Tem gente que está tão acostumada que quando termina de falar com uma pessoa por telefone, o que diz? A paz do Senhor, então. Já não diz mais boa tarde, boa noite ou bom dia. Está acostumado. E a maioria dos cristãos estão acostumados a serem cristãos, mas não estão treinados para serem
discípulos ou discipuladores de alguém. E quando a gente não se preocupa com essa questão de ser um discípulo de Cristo, a gente não está exercendo a nossa missão. Aí eu quero ler um texto bíblico, que está em Mateus capítulo 28, versículos 16 até o versículo de número 20, que são os últimos 5 versículos do Evangelho segundo escreveu São Mateus, e portanto as últimas palavras de Jesus antes de ser assunto aos céus. Os que encontraram, eu vou ler bem devagar esse texto, e os irmãos vão poder compreender qual a intenção de Jesus. Mateus capítulo 28, versículos 16 ao 20. Preste atenção. Os 11 discípulos partiram para a Galileia. Você deve se lembrar porque que são 11, né? Judas já tinha se separado desses dias. Ele mesmo deu cabo de sua vida, segundo a tradição e segundo uma parte do relato bíblico. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Veja, eles já tinham visto Cristo ser crucificado, agora estão vendo Cristo ressuscitado, mas mesmo assim ainda alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão, portanto, façam discípulos. Vão, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como discipulado, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Final do ministério terreno de Jesus. Os discípulos estão prontos para ouvir a última grande recomendação de Jesus. A última. Ele havia treinado esses discípulos por 3 anos e meio. Ele começa o ministério com aproximadamente 30 anos. A palavra de Deus não se preocupa de falar, por exemplo, do aniversário de Jesus, mas ele começa o seu ministério com 30 anos. Esse ministério tem duração de aproximadamente 3 anos. Os últimos 6 meses de Jesus foram bastante conturbados, devido à intensificação da perseguição que se abateu sobre seu ministério. Esses 3 anos foi sempre preparando os discípulos sobre como deveria ser a sua vida, sua relação, seu envolvimento com o mundo, sua identidade, tudo. Se você ler até mesmo parábolas de Jesus, você vai encontrar isso de uma forma muito clara. Talvez hoje os irmãos, já convertidos ao Evangelho, leiam esse texto bíblico e entendam muito claramente. Mas quando Jesus disse, muita gente não entendia. É tanto que tem gente que pensa que as parábolas de Jesus é uma forma, aliás, de deixar as coisas mais facilmente compreendidas, quando na verdade não é. Porque quando Jesus terminou de contar, especialmente a parábola de Mateus capítulo 13, os discípulos vão até ele e perguntam para ele: por que o Senhor sempre fala em parábolas? E ele então diz: a vós é dado conhecer o reino de Deus. Ou seja, só é possível compreender determinados ensinos de Jesus a partir da revelação de Jesus aos seus filhos. Portanto, parábola não é para que todos consigam entender os ensinos de Jesus, mas que somente aqueles que são praticantes do Evangelho consigam discernir as verdades espirituais que estão contidas nele. Quando se conta uma parábola, e Jesus fez isso várias vezes, ele não estava abrindo o céu para que todas as pessoas entendessem. Ele disse: a vós é dado conhecer o reino de Deus. Aí ele diz: e falará por parábolas, citando Isaías, para que, ouvindo, não escutem. E o texto bíblico diz basicamente que não adiantava simplesmente expressar uma verdade, mas que somente aqueles que tinham a revelação do Evangelho no seu coração poderiam facilmente compreender. Então hoje a gente compreende. Quando Jesus vai encerrar o seu ministério, junta os 11 discípulos, não eram os apóstolos, não eram, aliás, todos os discípulos, chama os seus apóstolos, e diz para eles que eles devem ir e fazer discípulos.
Eu não sei se na sua cabeça isso encaixa perfeitamente, mas ele estava dizendo uma coisa. Ele só deixou uma coisa clara aqui. Ele deixou a gente com uma missão. Qual foi a missão? Fazer discípulo. Essa é a única missão da igreja. Há 2 anos atrás, eu preguei uma mensagem aqui na igreja, falando sobre a importância de transformar os nossos cultos numa espécie de sinagoga. Que cada pregador tivesse a consciência, a sensibilidade de transformar as oportunidades que Deus dá no ambiente de culto numa escola, numa forma de levar os irmãos a crescerem espiritualmente. Muita gente não compreende isso facilmente. Pois bem, quando eu disse isso, eu já tinha em mente esse nosso discipulado aqui na igreja, há 2 anos atrás. Infelizmente, naquela época não foi possível. Hoje Deus está nos dando condições de começar. Por quê? Porque a única coisa que a gente precisa fazer é discipular pessoas. Só que antes de discipular, vem o desafio de primeiro ser discipulado. Porque a maioria dos nossos cristãos entenderam, pelos anos que frequentam uma igreja, que ser crente é ter uma igreja para congregar, é entregar o seu dízimo mensalmente, é ofertar no ambiente do culto, é ensaiar, é ouvir o sermão do pastor. E a vida cristã não se resume só nisso. Ou seja, enquanto a gente não conseguir discipular alguém, a gente não vai estar fazendo o que Jesus mandou a gente fazer. Enquanto a gente não parar, e isso é quase que diariamente, tá, irmãos? Isso quase que diariamente. Enquanto a gente não parar e pelo seu testemunho e pelo abrir da sua boca convencer outras pessoas sobre o que é ser um cristão de verdade, a gente não vai estar fazendo o que Jesus mandou a gente fazer. A gente vai estar vivendo uma igreja que está sempre repetindo as programações. Aí por causa disso a gente tem ensaio semanal, que no fundo, para que serve o ensaio da semana? Só para cantar no domingo. E cantar para quê? Qual é o efeito dessa cantoria que a gente ensaia na quarta para cantar no domingo? O que isso está produzindo? Você já pensou nisso? O que está produzindo, por exemplo, os nossos ensaios, as reuniões de ministério que a gente participa? O que isso está produzindo na igreja? O que está produzindo, por exemplo, um congresso de senhoras, um congresso de jovens? O que está produzindo uma convenção? O que está produzindo isso na igreja? Você já parou para pensar? Mas a gente vai lá para saber das últimas informações sobre o nosso ministério. E qual é o nosso ministério? O que a gente está fazendo com o ministério que Jesus delegou à igreja? Nós não vamos descartar. Agora, a gente só pode fazer qualquer outra coisa depois do discipulado. Porque essa foi a única coisa que Jesus mandou a gente fazer. Ele disse: vocês devem ir e fazer discípulo. Só isso. Depois a gente pode ensaiar, depois a gente pode se preparar para cantar no domingo à noite, depois a gente pode viajar para o congresso das irmãs, para o congresso dos jovens, ir para a convenção, depois que a gente discipular alguém. Depois que a gente for discipulado. Porque essa foi a única missão de Jesus. Ele não mandou a gente se reunir no domingo à noite, não mandou a gente fazer escola dominical, ele não mandou a gente vir para o culto de ensino, ele não mandou a gente fazer um culto com as irmãs na sexta-feira, ele não mandou. Ele só mandou uma coisa, ele mandou a gente discipular. Agora a gente não entendeu essa mensagem e juntou um emaranhado de programação, e como eu disse no começo dessa palavra aqui hoje, fez o que aquele pastor da igreja que eu fui pregar domingo passado fez. Vamos encher os irmãos de programação, porque assim os irmãos não vão ter tempo para pecar. Então você vai estar sempre muito ocupado com a obra de Deus, vai ter o ciclo de oração, vai ter o ensaio, vai ter a consagração, e no fundo, discipulado que é bom, ter a identidade de Cristo, que é bom, não estamos conseguindo gerar em ninguém. Tanto, eu volto a falar isso aqui, nós estamos no começo desse discipulado, tem muita coisa que a gente vai abordar,
Mas, por exemplo, se o discipulado de fato estivesse acontecendo através de nossas programações, os nossos bastidores seriam melhores. E eles estão cada vez piores. A gente tem hora que nem se parece com um crente. Justamente porque a gente não assumiu a identidade de ser um cristão autêntico. De ter uma vida cristã autêntica, uma vida que se espelhe, que foi o que Jesus falou. Imagina, por exemplo, vamos por parte. Jesus está no monte que ele designou para falar a última vez com os discípulos. De repente ele diz assim: olha, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Os discípulos entenderam isso aqui. Ele já tinha andado sobre as águas, já tinha expulsado demônio, já tinha liberto os leprosos, já tinha expulsado os espíritos imundos das outras pessoas, ele já tinha curado autoridades, ele já tinha feito coisas extraordinárias, ao ponto do apóstolo João, quando está encerrando o seu livro, dizer bem assim: se a gente fosse contar tudo que aconteceu nesses 3 anos de Jesus, nem todos os livros do mundo caberiam. Olha só. Então eles entendiam por que Jesus estava dizendo: toda autoridade me é dada no céu e na terra. Eles entendiam isso aí. Jesus é o cara que manda. Segunda coisa: vão, portanto, e façam discípulos. Como é que eles entendem isso? Como é que eles conseguiram entender essa mensagem de Jesus, se Jesus está indo? Como é que eles vão fazer discípulos? Bom, eles deverão se lembrar dos 3 últimos anos, que foi exatamente os 3 últimos anos de intenso discipulado. Algumas passagens bíblicas são tão difíceis de acreditar. Por exemplo, aqui Jesus vai para casa e os discípulos vão juntos. É difícil de acreditar uma passagem dessa, né? Mas era o que acontecia, o discipulado foi intenso. Jesus ia para casa e os discípulos iam junto. Por exemplo, você ir numa festa convidado é uma coisa, mas você ir numa festa convidado e levar mais 12 é outra coisa. E várias vezes você encontra isso. Mas por que Jesus vem e traz mais 12? Por causa do discipulado. Então como é que você tem que se comportar em casa? Jesus tem um modelo porque os discípulos viram ele se comportando em casa. A mãe dele já morta, ele tendo que cuidar das coisas, ajudar os seus irmãos, mesmo sendo incompreendido, porque a palavra de Deus diz que os seus irmãos não creram nele, não criam mais nele. Ele passou por isso. Como é que você tem que comportar, por exemplo, num casamento? Eles foram num casamento lá em Caná da Galileia, onde Jesus realizou o primeiro milagre. Como é que se comporta num casamento como cristão? Jesus tem um modelo. Você percebe então que várias dificuldades, vários momentos da vida dos discípulos, Jesus é o grande modelo. Os cristãos de hoje, como não estão sendo discipulados, eles têm dificuldade de se comportar em determinados ambientes. Tem dificuldades. Como é que eu me comporto, por exemplo, quando eu vou num evento aí, onde só tem gente grande, onde só tem gente muito rica? Como é que eu me comporto? Olha o caso de Jesus quando ele se depara com Jairo. Olha o caso de Jesus quando ele se encontra com a mulher de Susano, a mulher de Cusa, Joana. Como é que Jesus se relacionava com essas pessoas? É o jeito que a gente tem que se relacionar. Mas como a gente não atenta para esse tipo de relacionamento, então a gente acha que quando chega em determinados ambientes, a gente tem que copiar o modelo deles e não manter a nossa identidade de cristão. Eu sei que os irmãos devem estar se lembrando bastante dos cultos de quarta-feira, mas o discipulado é isso. O discipulado é uma lembrança constante de que a gente precisa ter uma identidade única, nunca dupla. Sua identidade precisa ser a mesma em todos os ambientes, por mais que isso te fira, por mais que isso te machuque. Eu contei para os irmãos aqui no culto de quarta-feira, mas agora vale a pena eu contar, inclusive citando mais detalhes. No dia do casamento do irmão Peterson, eu vinha para casa e no meio do caminho ali encontrei a irmã Lindinalva estirada no chão. Ela tinha acabado de sofrer um acidente, se machucou bastante, os irmãos sabem. Quando eu cheguei ali, a sua filha estava com os joelhos no chão e falava com a sua mãe, porque tinha acabado de acontecer. Ela me contou depois, quando eu fui na sua casa e nós oramos por ela, ela me contou depois, disse: olha, pastor, para o senhor perceber como é que Deus cuida da gente. Enquanto eu estava falando com aquela mulher, eu estava pensando, com a minha mãe,
eu estava pensando no que eu ia dizer para aquela mulher. Eu ia esculhambar aquela mulher, pastor. Do nada, quando eu levanto, eu ouço sua voz. E naquela hora eu fiquei com muita vergonha, porque eu ia dizer tanta coisa para aquela mulher, e eu desisti de dizer. Eu falei, olha, é até engraçado, né? Porque a gente às vezes precisa tanto de supervisão, a gente precisa tanto que alguém esteja de olho na gente para que aparentemente o nosso comportamento seja um comportamento padrão, que a gente se exponha, por exemplo, a uma situação de ridículo, né? Quantos de vocês já viram cristãos xingando, esculhambando com o vizinho, ou um vizinho que não fala com você porque você falou o diabo para eles, né? Quantos dos irmãos já não passaram por uma situação como essa? Quantos dos irmãos já não passaram uma situação, por exemplo, constrangedora no trabalho, quando alguém precisou lembrá-lo que você era um cristão? Justamente porque faltou o compromisso com essa identidade, faltou alguém te lembrar que você precisa ser um cristão em todos os ambientes, de que você não pode se aventurar tomando uma outra identidade, especialmente uma identidade que não tem nada a ver com você mais. Eu conheço inúmeros testemunhos de pessoas que, afastados dos caminhos do Senhor, por exemplo, foram num centro de macumba, e quando chegou lá, o chefe daquela organização, com discernimento da sua entidade, diz, vai embora daqui porque você é de outro grupo, ou você é de uma outra, pertence a Deus, ele pode até dizer isso aqui de uma outra forma, e a pessoa sair dali mais consciente de que, por mais que esteja com a aliança quebrada do seu Deus, seu compromisso, a identidade de Cristo está marcada em nós. Então, existe a necessidade de que a gente sempre se dedique, ou busque mais disso, porque quando a gente se dedica mais ao reino de Deus, e procura ter maior uma semelhança com Cristo, pregar o Evangelho fica mais fácil. O J. Carson, ele disse que uma das coisas que mais prejudicam a pregação do Evangelho no mundo é o péssimo testemunho dos cristãos. Quando você vai entregar um folheto para uma pessoa, você não entrega aquilo sentindo compaixão pela alma, você faz aquilo movido por um sentimento de obrigação, porque alguém te deu um folheto e você tem que entregar determinado número de folhetos, porque é vergonhoso voltar para a igreja e entregar 30, 40 folhetos na mão, sendo que o pastor te deu 50 ou 100, você fica envergonhado, então sai entregando para todas as pessoas que você encontra pela frente, e chama isso de evangelismo. Sendo que, nos dias de Jesus, a evangelização estava ligada a sentar e conversar. Ou como fez Filipe, foi levado pelo Espírito Santo para o meio do deserto. Quando chegou no meio do deserto, ele ouviu a conversa da leitura de um homem, ouviu. A palavra de Deus diz que ele estava caminhando e ouviu que um determinado etíope lia o livro do profeta Isaías. Ele ouviu. Até porque a palavra de Deus diz que o Espírito disse, aproxima-te dessa carruagem. Então ele começou a correr ao lado da carruagem e percebeu que do lado de dentro, uma pessoa lia o profeta Isaías. E aí ele fez uma pergunta que é crucial, uma pergunta hermenêutica. Ele disse, entendes tu o que leis? Olha, se qualquer pessoa hoje lhe vir lendo a palavra de Deus, ou você vir alguém lendo a palavra de Deus, você está preparado para interpretar o que as pessoas estão lendo? Não estou pedindo para você fazer um curso de teologia, não estou pedindo para você, eu estou pedindo para você ter o mínimo de comportamento cristão. É o de ser movido por um interesse único de tentar entender a palavra de Deus. Não é pecado você ter uma interpretação falsa, ou uma interpretação errada, desde que essa interpretação errada seja fruto da sua vontade de entender a palavra de Deus, até que alguém te esclareça o que de fato a palavra de Deus está dizendo para você. Porque o eunuco, ele já tinha uma interpretação. A dúvida dele era qual seria a interpretação correta. Ele disse, ele fala de si mesmo ou fala de outro? É uma interpretação. Aí o Filipe se aproxima, entra na carruagem e começa a falar para ele sobre tudo o que a passagem bíblica estava dizendo. Então,
eu penso que o discipulado na igreja vai servir para a gente repensar um monte de coisa, especialmente relacionadas aos nossos cultos. Inclusive esse discipulado em alguns meses vai mudar o direcionamento das nossas liturgias, algumas coisas serão colocadas de lado, as outras serão acrescentadas, tudo sempre com a intenção de resgatar a única coisa que Jesus mandou a gente fazer: discipular pessoas. Aí eu quero ler para vocês como vai ser, como é que nós teremos esse discipulado. Eu fiz algumas anotações. No domingo que vem nós vamos dizer para os irmãos o que é discipulado, em que se concentra o discipulado bíblico, o discipulado cristão, né? Quando você, por exemplo, vê ou ouve falar de que um muçulmano precisa ir em Meca uma vez na vida, quando você ouve um testemunha de Jeová dizendo, ou uma adventista do sétimo dia dizendo que o sábado está profundamente ligada a uma vida com Deus, de comunhão, e por que não dizer a salvação, todos esses ensinos com propriedade são na realidade fruto de um discipulado. Se você discordar disso deles, se você apresentar-lhes uma outra verdade, eles dão um pulo para trás e dizem: não mexa nisso, porque eles foram ensinados nisso. Mas no próximo domingo eu vou começar a dizer para os irmãos o que é de fato um discipulado cristão. Depois nós vamos tentar mostrar para os irmãos a tarefa de fazer discípulos e não convertidos. Hoje a gente tenta fazer convertidos e não discípulos. Como é que é o convertido? O convertido é quando você consegue sensibilizar as pessoas de que, por exemplo, essa igreja é boa, de que participar do culto é bom. Essa pessoa está convertida, ainda que convertida a uma coisa que não tem nada a ver, que nem deveria existir. Uma pessoa deveria ter como motivação vir à igreja por amor a Cristo, por amar a palavra de Deus, porque sabe que lá... Olha, só para você ter uma ideia, se o nosso culto hoje fosse reduzido a 1 hora, tinha como a gente atender tudo que um culto deve ter. Paulo diz: quando vocês se ajuntarem, cada um tem salmo, tem doutrina e tem cânticos espirituais. Dá para fazer tudo isso em 1 hora. Dá para fazer tudo isso em 1 hora. Então, o papel básico hoje que a gente precisa ter é o discipulado. É focar no discipulado. É fazer com que você entenda que você precisa ser o que você é aqui em todos os ambientes. Então a gente precisa fazer discípulos e não convertidos. Uma outra aula nós vamos falar sobre como saber se você é um discípulo. Essa para mim foi a mais forte. Essa mexeu muito comigo. Como saber se você é um discípulo? A maioria das pessoas nessa aula aqui talvez fique um pouco coradas de vergonha. É natural, eu também fiquei bastante corado de vergonha, porque na maioria das vezes eu não estava sendo um discípulo. Depois nós vamos falar especificamente sobre obediência. Não estamos aqui falando obediência ao pastor, que é o que muitas pessoas... Não. Quando você demonstra obediência ao pastor, como resultado da tua obediência a Deus, Cristo nisso é glorificado. Mas tem muita gente que obedece líderes e desobedecem até mesmo o próprio Deus. Nessa lição nós vamos aprender que basicamente tudo da nossa vida deve ter, em primeiro lugar, foco Cristo e depois as outras coisas. Então, vamos servir a igreja porque amamos a Cristo. Vamos obedecer aos líderes porque obedecemos a Cristo. Porque apesar de que algumas pessoas entendem que os olhos dos líderes não estão sobre nós e acabam desobedecendo e falando coisas terríveis, os olhos do Senhor estão sempre sobre nós. Então é necessário resgatar a lição da obediência. Depois vamos falar também sobre submissão. A palavra submissão significa estar engajados na mesma missão. E também sob ordem de alguém que nos delegou missão. Qual é a missão? Fazer discípulo. Então nós vamos falar sobre submissão. Vamos falar também sobre amar uns aos outros. Ninguém consegue discipular uma outra pessoa ou se tornar um discípulo se primeiro não amar. Quando você prega o evangelho para alguém,
você só o prega porque interiormente, e por que não dizer quase que inconscientemente, mas movido pelo amor, você ama outra pessoa. Você acha tão bom o caminho que você está trilhando, que o resultado é chamar outras pessoas para esse mesmo caminho. Aí tem filhos que lutam para ganhar o pai, para ganhar a mãe. Tem mães que oram a vida quase toda para Jesus resgatar um filho. Tem esposas que oram pelos seus maridos. Tem maridos que oram por suas esposas. Por que isso? Porque ama. Então quer vê-los trilhar o mesmo caminho. Então essa lição do amor aos outros também vai ser muito importante para nós. Vamos ainda também falar, numa dessas aulas, especificamente sobre a oração no ministério daquele que está sendo discipulado. Especificamente, as orações nesse sentido, elas ganham uma relevância mais expressiva, uma importância maior. Vamos também falar sobre o nosso propósito de ser criado para reproduzir. Às vezes a gente passa anos e anos e consegue ter uma somatória de experiências, né? Daquilo que a gente chama de experiências com Deus. Eu fui batizado com o Espírito Santo, ou eu fui lá num lugar lá e foi tanta glória que eu pulei, mas nunca ganhou uma alma para Jesus. Nunca teve a experiência de pregar, não digo uma vez, mas 2, 3, 4, e insistir na pregação do Evangelho com aquela pessoa, e a pessoa ao final se render, porque já ouviu o suficiente. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, a casa da irmã Roberta servia de cultos, era como se fosse uma igreja de apoio. E uma das coisas que a irmã Roberta me falou, que me tocou profundamente, o culto, quando eu cheguei aqui, durou mais ou menos uns 60 dias. E ela disse assim: pastor, tudo que eu tinha para pregar lá, eu já preguei. A igreja lá tinha mais ou menos 2 anos, ela disse para mim. Já tinha 2 anos que tinha culto, que ela, os irmãos sabem que ela é bastante dedicada, já tinha falado tudo do Evangelho, sobre pecado, juízo final, ela já tinha falado tudo. E ela disse que as pessoas aparentemente não reagiam à mensagem do Evangelho. As pessoas gostavam de ir no culto, até tinha um número expressivo, porque só lá tinha 40 cadeiras, tinha uma caixa de som, tinha um rapaz que parece que tocava, uma coisa assim, eu não me lembro muito, algumas vezes esse rapaz chegou a frequentar lá, mas as pessoas não se rendiam ao Evangelho. Então será que às vezes a gente está insistindo o suficiente na pregação do Evangelho, ao ponto de entender que nós fomos chamados por Deus para reproduzir? E reproduzir. Somos crentes, precisamos gerar outros crentes. Essa lição vai ser muito importante. Ainda vamos falar também sobre a escolha de um discípulo. Nós também precisamos ter a visão, inclusive, sobre qual pessoa nós vamos escolher para discipular. A Evelyn trabalha com marketing multinível, né, Evelyn? E várias vezes você já deve ter cadastrado pessoas que compraram os produtos, e essas pessoas depois conseguiram cadastrar outras pessoas, e tão bem, mas tem outras pessoas que se cadastraram e não conseguiram passar daquilo. Elas não entenderam a mensagem do marketing multinível. Tem gente que ainda não entendeu a mensagem do Evangelho, porque tudo que recebeu guardou sempre para si, né? Sempre guardou para si. É uma informação muito boa que ele tem, é um conhecimento muito grande que ele tem. Ele nunca se preparou para chegar para outra pessoa e insistir, fazer aquela pessoa entender tudo que ele conhece sobre o Evangelho. Ele não entendeu isso. Então, até na hora de escolher um discípulo, nós precisamos escolher direito. Essa pessoa vai reagir à mensagem do Evangelho, essa pessoa você está disposta a abrir, gastar tempo com essa pessoa, para que ela consiga passar ou ser uma portadora da mensagem do Evangelho. Nós vamos compreender isso. Imagina, irmão, se por exemplo, Jesus tivesse escolhido para discipular o jovem rico. Você sabe a história. Mas imagina se durante os 3 anos Jesus tivesse escolhido para discipular o jovem rico. Você lembra da primeira reação quando Jesus pregou para ele?
ele saiu de perto de Jesus triste. A palavra de Deus diz, porque ele era dono de muitas riquezas. Ele saiu triste, ele não entendeu a mensagem. Imagina só se Jesus tivesse olhado para aquele jovem e ter escolhido ele como o único discípulo. Talvez a gente nem conhecesse o Evangelho até os dias de hoje. Então a gente pode pregar para as pessoas que não vão reagir ao Evangelho? Podemos. Atos capítulo 17 encerra com esse texto. Quando Paulo termina aquele grande sermão que ele pregou em Atenas, ao Deus desconhecido, a palavra de Deus diz que houve uns que zombaram dele, houve outros que disseram, te ouviremos numa outra oportunidade, e o último versículo diz, mas houve também entre eles alguns que se ajuntaram a eles, entre eles estava Dionísio, o Areopagita e Dâmaris. Chega até a citar nomes dos que creram no Evangelho. Então vai ter momento que você vai falar, e tem gente que vai até zombar de você, vai ter momento que você vai falar, tem gente que vai dizer bem assim, outro dia eu te escuto, mas também vai ter dia que você vai falar, e a pessoa vai crer no Evangelho e vai dizer, eu quero te ouvir mais. Isso é muito importante, é a escolha de um discípulo. Vamos ainda também, numa dessas aulas, falar sobre o discipulado relacional, que é inclusive uma fase nova para a igreja, que a gente pode desfrutar. A maioria do sucesso na pregação do Evangelho, ela é obtida através da amizade. É tanto que existe entre os pastores hoje, a tentativa de resgatar relacionamentos pastorais. Por exemplo, o pastor ser amigo das ovelhas, o pastor sentar, por exemplo, com as ovelhas. Tem pastores que são blindados, né, que você não consegue falar com ele. Tem ovelhas que são blindadas, você não consegue falar com elas. Essa semana eu estive na casa de dois irmãos, em 2 dias, visitando, e eles disseram uma coisa assim que a maioria dos irmãos tem dito. Pastor, para escapar às vezes assim daquelas conversinhas assim, termina o culto, eu vou me embora. E a gente podia acabar com isso justamente se relacionando. Então, o discipulado, ele é puramente relacional. Primeiro a gente estabelece uma amizade, porque você não pode sair por aí mandando todo mundo para o inferno, como algumas pessoas gostam de fazer, né? Você não é crente não? Então você vai para o inferno. Até o cara descobrir que ele vai para o inferno, tem que ter muita amizade, irmão. Entendeu? Porque se ele não aceitar Cristo, ele vai, ele até já sabe isso inconscientemente. Mas você não precisa ser o portador dessa má notícia. Muito pelo contrário, nós somos chamados para proclamar o Evangelho. O Evangelho é o Evangelion, que é mensagem do céu, boa nova, notícia boa. Então, a mensagem do Evangelho está relacionada com uma notícia boa. E o sujeito ouvir que ele vai para o inferno não é uma notícia muito boa. Lá no Marcos Freires, na igreja que eu congregava, uma vez os assaltantes, os bandidos começaram a morrer. E teve um dos bandidos por nome Coelho, que morreu, e chamaram o pastor da igreja, e o pastor não pôde ir, e mandaram um irmão chamado Félix, José Félix. E aí quando o irmão José Félix chegou naquele funeral, todo mundo triste, todo mundo, né, consternado pela situação, era um bandido, mas era uma vida. Aí o irmão José Félix chega próximo do caixão, o rapaz está com o rosto bastante ferido, e aquela coisa toda. Aí ele vira-se para as pessoas que estavam ali e pergunta bem assim, quantos de vocês aqui são crentes? E ninguém levantou a mão porque ninguém era crente. E o irmão José Félix naquele dia pregou a mensagem do Evangelho. Sabe o que ele disse? Ele disse, então todos vocês terão o mesmo fim dele. Ele quase apanhou naquele dia. Ele quase apanhou. Ele foi apelidado na nossa igreja de palavra de consolo. Ele não entendeu o que era o Evangelho e que o discipulado é primeiramente relacional. Eu estabeleço amizades e depois eu falo as verdades do Evangelho. Porque tem gente que não suportam ouvir as verdades do Evangelho por boca de qualquer um. Então primeiro a gente cria amizade, né? Eu cumprimento
a mãe da irmã Selma na rua, Dona Lídia, ela me abraça, me beija. Daqui mais uns dias, quando eu perceber que a nossa amizade está boa, aí eu começo a apresentar a Cristo da forma como tem que ser apresentado. Primeiro, ela precisa entender que eu sou uma pessoa interessada na vida dela, para depois entender a mensagem do Evangelho. Então, o discipulado é relacional. Ainda vamos também falar aqui, numa dessas aulas, sobre a dinâmica do discipulado. O discipulado não é simplesmente receber um monte de instrução sobre servir a Cristo, ou sobre a mensagem do Evangelho. Não, existe uma dinâmica que envolve isso. Também teremos aqui uma das aulas falando sobre o padrão do discípulo, que é a excelência. A partir do momento, quando você escolhe uma pessoa para discipular, você precisa ir até o final. Você não pode escolher uma pessoa para discipular e no meio do caminho aquela pessoa você dizer para aquela pessoa: "Pai, eu estou vendo que não está tendo jeito. Então eu não vou mais lá não. Eu vou dizer para essa pessoa que eu estou com outro compromisso." Você escolheu até o dia de ela dizer para você: "Eu não quero fazer parte disso, eu não quero ganhar almas, eu não quero." Você não pode desistir. Não pode. E um exemplo claro disso foi justamente o que aconteceu entre Jesus e Pedro. Pedro nega Jesus, Jesus olha para ele, a lágrima desce, a Bíblia diz que era uma lágrima amarga, tinha sabor essa lágrima, ele chorou amargamente, desceu nos seus olhos. Quando Jesus ressuscita, ele pergunta: "Cadê Pedro?" Vai atrás de Pedro, Pedro está pescando. Quando ele vê Jesus andando na praia, ele se cobre com a roupa e tem aquela resistência de se aproximar de Jesus, até o ponto que ele cede. Jesus pergunta para ele 3 vezes. A primeira pergunta: "Pedro, tu me ama?" E talvez algumas pessoas não entendam isso, mas quando Jesus perguntou: "Pedro, tu me amas?", Pedro não respondia se amava Jesus, apesar do texto bíblico dizer que ele respondia sim. Mas na língua grega diz que Jesus perguntava: "Tu me amas com amor ágape?" E Pedro respondia: "Eu gosto muito de ti." Ele não dizia que amava. A palavra que ele responde é como você, na língua inglesa, algumas pessoas inclusive gostam de usar isso, né? Algumas pessoas no inglês, ao invés de dizer, por exemplo, "I love you", ela diz "I like you". Mas "I like you" não pode ser dito para pessoas. Pode ser dito para um cachorro, para um gato, nunca para uma pessoa. Porque foge à regra de corresponder ao amor que deve existir entre os humanos. E Jesus naquele dia, ao invés de ouvir da boca de Pedro: "Eu amo você", ou "Tu sabes que eu te amo", ele dizia: "Tu sabes que eu gosto muito de ti." O que Jesus fez? Desceu ao nível dele e disse: "Pedro, você gosta de mim?" A última pergunta de Jesus é assim. Na língua grega é assim: "Tu gosta de mim?" Aí Pedro disse: "Eu gosto de ti, Senhor." Depois Pedro dá um dos maiores exemplos de pessoas, inclusive, que são resistentes à fé no Evangelho, morrendo, tendo a oportunidade de morrer igual ao mestre, disse: "De maneira nenhuma, coloca de cabeça para baixo, eu jamais morreria como qualquer um deles." Entendeu? Então esse é o padrão do discipulado, a excelência. E o último, nós temos o modelo do mestre para seguir. Essa primeira fase desse discipulado vai durar em média 3 meses. Talvez você nos últimos momentos até mesmo desanime pelo que vai ouvir aqui, e é também pelo resgate da responsabilidade que a gente precisa ter. Se você sentir vontade de desistir, ore a Deus, leia de novo Mateus capítulo 28, versículos 16 até o 20, porque quando você desiste do discipulado, você está desistindo da única coisa que Jesus mandou a gente fazer: discipular. Então veja que as outras coisas são tudo coisas secundárias. Se eu desistir do ensaio, se eu desistir do ministério, se eu desistir das outras coisas, não tem problema. Se eu desistir de discipular, eu estou desistindo da única coisa que Jesus mandou a gente fazer. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Eu te espero no próximo domingo, no mesmo horário. Deus abençoe.